Bem, gente, olha só, eu tô aqui com parte do elenco do Cortejo Caretada, que faz parte do último Confluências no Camarim. Então, ó, não deixa de assistir. Corre pra cá, né, gente? Isso! Ai, gente, olha só, esse é o último Confluências no Camarim e a gente já tá morrendo de saudade, mas certamente a gente se encontra no que vem. Você também pode conferir os programas deste ano e os programas do ano anterior, do ano passado. A gente também conversou com todo o pessoal que fez parte da programação espetacular, tá bom? Queria mandar um grande beijo para toda a equipe que fez o Confluências, para todo mundo que apoiou o Confluências, para todo mundo que patrocinou o Confluências. Isso é muito importante, a gente já tá aqui com sensação de saudade. Mas eu recebo hoje, aqui no Confluências no Camarim, a galera da Residência Caretada, que o Isaká, que foi quem fez a concepção desse projeto, e a Mary e a Samely, que fizeram parte do elenco do Cortejo Caretada. E boa noite, gente, sejam bem-vindos. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Eu tive nas duas apresentações do Caretada, na verdade nas três, né, porque teve uma no 4 de setembro, e vi todo o trabalho de vocês, toda a dedicação, concentração. Hoje vocês tiveram uma última apresentação, pelo menos dentro do Confluências, ali no Mercado do Mafuá. Parabenizar e primeiro perguntar, assim, qual a sensação, tirando a sensação térmica, que eu sei que é imensa, que a gente tá no BRO Bro, mas qual a sensação de ter feito parte desse projeto do Cortejo Caretada, que são dois projetos distintos que confluem para um só lugar, que teve a residência, depois a gente vai falar sobre ela, que culmina com o cortejo, né? Qual a sensação? Além da sensação térmica, de 50 graus, foi muito... Foi mágico, assim, participar, mágico mesmo. As três apresentações foram muito diferentes. A primeira foi aquela coisa tipo, ai meu Deus, é a primeira, a estreia, nananã. A segunda teve uma energia super diferente, porque foi no teatro e a performance é algo mais de rua, né? E a última foi no Mafuá, que eu tenho um apego, assim, muito gostoso de lá, porque eu cresci ali, sempre fui com minha família, enfim. Então fazer ali, e foi o mais, assim, divertido. Porque nos outros a gente teve algumas coisas ruins, de alguém falar, enfim, palavras de agressão. De agressão. E o último foi bem acolhedor. E foi, assim, mais especial pra mim. Eu fiquei muito... O que falaram de agressão, gente? Desde se tivesse veneno eu jogava pra matar tudinho. Meu Deus do céu. Isso é coisa do arrependido, em diabo. nome de Jesus. Quer dizer, vários homens e mulheres monstros lá pelas plateias de vocês, né? Mas você ia falar sobre a sua sensação. Sim, a sensação foi gratificante, né? Sobretudo porque nós estávamos ali executando um trabalho, sobretudo de partilha, né? Eu acho que a residência foi um momento de compartilhar, né, saberes, informação e conhecimento. Então, essa coisa de estar em contato com o público, com as pessoas, né, é muito interessante porque desconstrói muitos conceitos que a gente tem dessa relação entre o artista e a plateia, né? Sobretudo porque é literalmente diferente do palco italiano, né? Que a gente é acostumado a apresentar. Uma sensação maravilhosa, porque na realidade a gente viveu assim, um momento assim, de imersão. Ai, que bom. E a sua sensação, Isaká, enquanto conceptor, vamos dizer, desse trabalho, né? Você sai dessa temporada satisfeito? Você acha que precisa de algo? Você vai mexer nesse trabalho? Como é? Olha, eu como artista inquieto, eu nunca estou satisfeito, né? Eu nunca estou satisfeito. Se a gente continuar com os encontros com o trabalho, ele vai sempre estar, a cada encontro, se tornando uma outra coisa, porque eu acho que foi assim o processo todo.
E eu acho que é assim a arte ela vai se atualizando mesmo no tempo real. Mas o que talvez me deixe mais feliz foi ouvir alguns comentários de amigos também artistas, e dos artistas que estão participando do Confluências, de refletirem que não existe um cortejo como esse que a gente está fazendo aqui, porque existe uma realidade de cortejos que geralmente ignora as questões e os problemas que a gente vive no nosso país, entende? E eu acho que o cortejo caretada, ele não ignora nem o fato de ser o que ele é, como uma brincadeira, uma imersão num trabalho que vai direto e vai de encontro com a cultura popular, mas que também mergulha nos problemas sociais e políticos que a gente vive hoje no nosso país. E o que Piauí vive agora uma onda muito grande de violência, de opressão, porque está tudo assim nesse país, entende? Então é um cortejo, é uma festa, mas também é um levante, é uma reclamação, sabe? É um lugar de questionamento que a gente convida a sociedade a brincar, mas a gente também faz perguntas para ela, sabe? Para essa Teresina que a gente desconhece hoje em dia, essa Teresina que não é mais menina, está virando uma mulher, uma cidade adulta, mas também que está aí sendo agredida, violentada, e infelizmente a gente tem que dançar essas coisas. O cortejo caretada, ele parte, na verdade você nem se parte, né? Mas ele tem na sua essência a cultura popular, obviamente, e uma das músicas que fazem parte do nosso, né, desse nosso contexto, eu vou dizer folclórico, Isaac, aí você pode até, né, nosso imaginário folclórico, você pode até me corrigir. E aí eu queria ouvir vocês cantando aquilo que vocês cantavam na rua, cantar aqui pro Confluências no Camarim. Acho que tem uma coisa sobre o imaginário popular, que a gente inclusive, hoje em dia a gente evita usar o termo folclórico, porque ele vem de uma palavra também estrangeira, e que na verdade vem da palavra folk, que quer dizer falso. Então, os estrangeiros, como tudo que eles fazem no mundo, né, gente, quer nos colonizar, dizer o que é certo e o que é errado, para o que a gente faz como cultura popular, ele chamava de folk, ele chamava de folk, porque quer dizer que é falso, sabe? Então, muitos movimentos não estão mais usando esse termo por compreender que ele pejorativa o que o povo da cultura popular faz. Ai, gente, como é que eu devo chamar? Cultura popular. Cultura popular mesmo, né? Esquece é o melhor. Ainda é usado, não está errado, mas está caindo em desuso. Sabe? Sim, mas é importante a gente saber, né? Eu também não sabia. Pois muitas pessoas não sabem tudo tal. Assim como esse próprio canto de abertura que faz esse levantamento, esse endeusamento de Teresina, que agora no processo caretada eu fiquei buscando a letra inteira dessa música, que se chama Laço de Fita, que me foge agora, que se eu não me engano acho que é Samuel, esqueci o nome dele, Luciano alguma coisa, o nome do autor, mas a letra ela não está muito disponível mais na internet, a gente só encontra o refrão, porque é uma letra que carrega em si muitos problemas. Os problemas, como diz Chimamanda, os problemas do perigo de uma única história, que é a história que a gente vive não é a história de verdade, não é a história real, é a história que o estrangeiro criou e que conta, é uma história que não é contada por nós, é uma história que é contada para nós e que a falta do acesso, a falta da informação fez com que a gente propagasse por muito tempo alguns hábitos inclusive indesejáveis, que agora a gente está mais atento a essas questões. Então, essa letra, ela diz assim: Teresina parece um laço de fita, uma moça bonita, outra igual eu nunca vi, é a cidade que a gente necessita, é a sala de visita do estado do Piauí. Em seguida ele diz assim: Colombo foi o descobridor da América e do Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Do Piauí foi Domingos Jorge Velho e o conselheiro Saraiva da nossa capital. Que história é essa, Não dava pra gente? continuar cantando a segunda estrofe, né? Que história é essa? Domingos Jorge Velho, o maior dizimador da população indígena piauiense. Não dá. Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, desde quando? Invasor do Brasil, sabe? Então, a gente não pode mais cantar isso. A gente pode até cantar, mas questionando, que é como a gente fez, sabe? Inclusive, questionando sobre quem é essa Teresina. A gente acha que a gente vive em busca de uma Teresina que seja ela própria. E não essa Teresina que vem de Teresa Cristina. Porque essa Teresa Cristina também não é a gente, não tem nada a ver com a gente e não representa a gente.
Vamos ouvir? Vamos cantar um trecho pra gente ouvir? A gente não canta. Ah, você A gente reclama, Terezinha. Ah, mas então vamos reclamar, Terezinha. Eu fiquei assim assustado, ai meu Deus, isso vai acabar com o programa. O que eu vou fazer agora? Mas sabe por quê? É porque a Não, música, assim. ela é uma ilusão, ela vai vir assim, Teresina, a gente vai cantar uma felicidade, exatamente, parece um laço de né? fita. Ou aí as meninas, a Laila, inclusive, que não tá aqui, elas vão questionando, laço de fita pra quem? Sabe? É uma cidade que a gente necessita. Sim, a gente necessita. Mas a cidade que a gente necessita, ela não está no momento em condições de ser o que a gente precisa. Sabe? Desde a gente não saber porquê, mas sabendo também que a gente tem um desgoverno no município, sabe? Um governo de direita que não está fazendo nada, está acabando com essa cidade, sabe? Destruindo o pouco que ainda há, sabe? Então a gente tem que dizer o que a gente necessita, sabe? Mas a gente também tem que trazer à tona alguns hábitos culturais que a gente também vive, que é a violência contra a mulher, sabe? O machismo, a xenofobia, a homofobia, tudo isso, sabe? O corte do MEC que tá aí, ali. sabe? O orçamento secreto, que ninguém sabe o que é esse orçamento, quer dizer, todo mundo sabe o que muito é, bem o que é, né? sabe? Mas a gente não consegue provar porque, enfim, tem aí uns 100 anos, né? De sigilo. Então vamos reclamar aí pra galera que tá nos assistindo sentir uma sensação de como tava na rua hoje, como esteve ontem no 4 de setembro e como esteve na abertura do 2º Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro. Não, assim, quando o Datão falava desses aspectos, eu lembrei que você perguntou, pediu pra gente cantar. A performance, ela é por natureza uma linguagem híbrida, né? Ela nos possibilita fazer diversos hibridismos. Então, a gente pode usar, né, como esse momento, esse lugar de questionamento mesmo. Né? E que vocês fazem isso muito bem, né? Faz esse questionamento. Então vamos lá, 3, 2, 1. Quem é essa moça bonita? Aquela. A louca. Vai, é isso mesmo. Aquela moça bonita que apareceu há uns dias atrás no jornal, morta. Aquela travesti que tu bateu naquele dia, tu te lembra? Né? E tu, doutor Pessoa, tu cuida das pessoas? Tipo isso, sabe? Por aí. É por aí. E ainda digo mais, assim, essa Teresina que tá aqui no Piauí, é uma Teresina que é nordestina, sabe? Que é valente, mas que também não quer ser mais só estereotipada, sabe? E também que não tá mais afim de ficar sofrendo xenofobia, sabe? Ser tratado como um povo ignorante, que na verdade, eu acho que a ignorância tá exatamente em quem sempre esteve no topo do país, representando o país que na verdade não representa, sabe? Eu acho que o país, o Brasil, é muito mais nordeste do que ao contrário. Eu acho que as grandes capitais, as grandes metrópoles, elas têm muito a descobrir e a aprender com a gente, sabe? A gente vive num momento que os nordestinos têm vivido muitos ataques xenofóbicos por estarmos, de fato, defendendo e livrando o país das garras de um genocida, sabe? E isso a gente paga caro, mas a gente não vai abrir mão, sabe? Porque a gente precisa cada vez ser mais incisivo e que, sim, nós estamos nas últimas décadas salvando esse país. Mas a gente também não quer ficar também só sendo esse burro de carga, entendeu? Ficar levando o país nas costas para, no final das contas, o dinheiro tá lá, né? Não chega aqui. Aqui continua estando a pobreza, a falta. E por isso que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, dançar essas questões, trazer para a cena essas questões, porque os artistas estão fazendo isso, sabe? Os artistas estão fazendo o que o governo federal não faz. É verdade. Gente, mas o processo, né? Queria falar com vocês, especificamente a Samela e a Mari, assim, como foi o processo, quais as descobertas nesse processo, porque vocês viveram o que o Isaká denominou de residência, então certamente vocês passaram um tempo buscando, descobrindo, discutindo, lendo, ouvindo, brigando, não sei. Mas como foi esse processo, assim, o que de interessante, né, claro, muita coisa, mas o que vocês destacam? Eu penso que a gente fez uma revisitação na realidade, né? Porque falar do processo em si, do meu processo, do processo da Samela, enquanto experiência particular, individual,
é falar também de um outro corpo, que na pessoa do Isaká, né, que estava conduzindo militando, né, essa residência, vem trazendo esses cruzamentos, né? Então, eu acho que ele fez assim uma revisitação por esse universo, né, da cultura popular. E a gente, envergado dentro dessa proposta, né, a gente foi também buscando essas denominações e esses elementos que a cultura popular vem enaltecer. Entretanto, há sim esses cruzamentos, esses hibridismos, né, que vai possibilitar que haja uma problematização. Eu acho que o ponto-alvo aí da performance é a problematização, né, e mostrar esse corpo que questiona. Então a gente vivenciou esse trânsito, né, essa revisitação em temporalidades diferentes, certo? Entre temporalidades diferentes. E onde cada um, é claro, pôde apresentar um repertório individual. Entretanto, a partir desse repertório individual, penso que a gente ampliou o nosso repertório. O repertório que vem das vivências, né? Que vem pessoal, do coletivo. E eu acho que cada um contribuiu para que o outro também pudesse se engrandecer, pudesse crescer dentro da ação, né? Da ação performática. E aí, a partir de uma proposta também de escrita, a gente foi refletindo e questionando essa cidade e colocando para fora, né, uma pequena produção textual que foi bastante relevante, né? Por exemplo, a minha participação, nós trouxemos vários outros textos, entretanto, houve na realidade um recorte, né? E aí, a partir de palavras decantadas, a gente foi possibilitando, né, Datan, que houvesse esse momento de súplica, certo? E foi, sim, um momento eu acho que de aprendizado mesmo, né, de abstrair muito conhecimento, sobretudo da experiência já que ele traz, né? Então é isso. Como você sabe? É sobre isso, tá tudo ótimo, né? Tá ótimo. Como foi esse processo? Assim, foi encantador? Como foram essas descobertas? Hoje a gente conversa com outra Samely. De quanto tempo foi a residência? 10 dias. 10 dias? Foram mais de 10 dias. Acho que foram 13 dias. 13 ou 15 dias. Né? Então, assim, 13 dias atrás era outra Samely, hoje... Nossa, outra Samely. E foi um misto de sensações, né? Porque eu tenho toda uma questão com dança, apesar de não ser uma dança, ser uma performance, mistura muitas coisas. Mas eu me propus, sabe? Aí não, eu vou testar, vou me testar na linguagem, com as pessoas, nesse movimento, e deu muito certo, sabe? Datan, o Isaká acolheu a gente muito bem. As pessoas que estavam ali, sabe? Parece que foi tudo escolhido a dedo, deu tudo muito certo, todo mundo se encaixou. Né? Então, assim, foi bom ter essas pessoas ali para o processo caminhar bem, sabe? Eu achei que... parece que foi muito a dedo que escolheram. Real. Gente, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Responde ou Seduz, tá? Que eu vou fazer uma pergunta. E aí, se você não se sentir confortável em responder, você olha pra essa câmera aqui e seduz, tá? Então, se você acha que a resposta vai lhe comprometer muito e tal. Vocês falaram agora há pouco, Responde ou Seduz com o porteiro de caretada. Vocês falaram agora há pouco que vocês não cantam, né? Vocês reclamam, né, Teresina? E nisso que vocês reclamam, por exemplo, você tá batendo na travesti e tal, vocês já fizeram alguma coisa daquilo que vocês reclamam? Em que sentido? Tipo, ela falou agora há pouco que... lembra da travesti que você bateu, por exemplo? Você bateu na travesti já?
né? Não, né? Das coisas que nesse canto, nesse jogar da voz de vocês no cortejo, vocês reclamam, vocês já fizeram algo disso? Né? Por exemplo, doutor Pessoa, você cuida das pessoas, vocês já cuidaram das pessoas? É disso que vocês reclamam, deu pra entender? Deu pra entender, público? Entendi, sim, entendi. E aí, vai responder ou vai seduzir? Bom, eu acho que a gente faz... eu vou responder porque eu acho que o que a gente faz enquanto arte e enquanto artista já é fazer muito pela cidade. Eu acho que a nossa existência como arte e como artista na nossa cidade já é esse lugar de enfrentamento e de confrontamento, porque eu acho que a arte existe para isso, para confrontar as realidades ou para promover outras realidades. E eu acho que com o movimento da Caretada a gente faz exatamente isso. Desde um lugar de um exercício de emancipação dos corpos, de emancipação dos discursos estabelecidos, mas também de provocação de um processo de autonomia das pessoas que estão participando, dos modos de agir, de ser. Eu acho que nesse sentido. Isso é fazer pela cidade, sabe? É isso. Eles responderam, gente. Acho que a gente não teve ninguém que seduziu, não. Nessa temporada? Não. Temporada passada a gente teve. A gente teve gente seduzindo aqui. Pois perguntas eu vou procurar perguntas, mas eu acho que eu tô sendo bonzinho, né? Eu acho que eu tô sendo... Mas de onde surge a ideia do cortejo de caretada, né? De onde vem tudo isso e você coloca em ação posteriormente? Bom, o caretada ele é um desdobramento da pesquisa Aparições de Dança, que eu tenho mergulhado, debruçado aí nessa pesquisa desde 2020, no auge da pandemia. E em 2021 eu me esbarrei com essa figura que foi do caretada, né? Me esbarrei no desejo de me debruçar sobre essa figura. Porque eu acho que tem pessoas que são um reizado todo. Tem pessoas que é só apenas uma figura do reizado. Nesse caso, eu pensei ao contrário, que essa figura do careta, que é do reizado, mas que é também de tantos outros lugares do nosso fazer cultural, o quanto que essa figura são tantas pessoas, sabe? Eu acho que eu não sei quem de nós aqui não é um careta, sabe? Quem de nós não assusta, não mete medo, mas também quem de nós não brinca com o que faz, né? Então, em 2021, eu trouxe esse processo de pesquisa ainda num campo mais de escrita e de estudo para o redemoinho de dança. Mas como a pandemia seguiu, ela não superou a expectativa de voltar na presencialidade, porque só voltou no final do ano passado, então a gente ficou ali, ainda nesse lugar de pesquisar e de escrever. E eu troquei muitas ideias com o Adriano e com a Silmara, e compartilhei com eles dois esse processo de que estava acontecendo e tudo tal. E acho que o Adriano ficou muito mexido, assim, sabe? Ou como diz um amigo meu, ficou com um micróbio da arte. E aí, quando ele me fez o convite para fazer o cortejo, eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha tentado, eu já tinha oferecido essa ideia de fazer um cortejo na cidade para outras instituições, para outros eventos, mas que não acreditaram, talvez porque não sejam artistas, talvez seja porque sejam gestores, e isso faz muita diferença. Acho que a gente precisa entender isso, né? Quando a gente tem um artista na gestão é uma coisa, e quando a gente tem um gestor gerindo a arte e a cultura é outra, sabe? Não que isso signifique que o artista sempre vai fazer um trabalho maravilhoso e o não artista, que é só gestor, vai fazer o contrário. Não. Tem também gestores que fazem trabalhos maravilhosos por entender a política daquele fazer. E isso são compreensões diferentes. Mas sobre o fazer artístico, quem sabe mesmo é o artista. Única e absolutamente o artista. E tal. E eu acho que nesse caso, como não foi acolhida, não foi talvez entendida, compreendida ou não acreditada, quando o Adriano me fez essa proposta, eu não hesitei. Eu falei assim, eu imediatamente catei assim, o Adriano é muito esperto. Ele é inteligente, ele captou o negócio rápido. Ele é. Eles são, na verdade. Sim. Um beijo, inclusive, para Adriana e Silmara. Gente... Então, só isso, assim, pra concluir, aqui a gente, aí no 2021, eu fiquei aqui nessa borda sobre o caretada, mas eu também deixei ali guardado, entendendo que o processo era aquele. E terminei entrando num outro processo, que é do Mata Miolo,
que é também sobre a figura do reizado, que é o boi, né? Sim. E onde eu tenho me debruçado junto com o grupo que está compondo o Redemoinho atualmente, sobre esse miolo do boi, sabe? Onde a gente está ali se detendo em pensar o miolo como a subjetividade do boi. O miolo como aquilo que a gente não conhece do boi, ou aquilo que se conhece superficialmente, mas que não sabe que o miolo é aquilo que está derretido, é o que desmancha. E que geralmente do boi rola a carcaça. Então a gente, quanto artista, a gente quer dar um corpo, não para o boi, mas para a carcaça, para aquilo que fica, para o resto, sabe? Para quando não há mais órgão nenhum. Então, é um miolo que é a subjetividade desse boi. É isso que a gente está tentando ser no Mata Miolo. E se perguntar por que mata, porque eu acho que é uma utopia tentar matar a subjetividade. Mas o nosso exercício é esse, sabe? Pensar que a gente vive como artista num momento, vivendo num mundo que parece que o que querem nos matar o tempo todo é matar a nossa subjetividade. Não é possível. Nenhum governo vai conseguir. Isaac, foi um prazer conversar com vocês. Sabe, é sempre muito bom te ouvir falar. A gente aprende muito. Hoje eu, inclusive, aprendi que não usar mais folclore, né? Cultura popular é bem melhor. E foi lindo o trabalho de vocês, gente. Desejo um sucesso imenso, assim. Desejo um reencontrar-se, um encontrar-se sempre, tá bom? Gente, a gente encerra esse primeiro bloco. Já tô aqui morrendo de saudade, porque é o último Confluências no Camarim. Muito obrigado por terem vindo. O trabalho tá lindo. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado de coração. Eu que agradeço as meninas, a Melly e a Samily, mas em nome delas, agradeço também a todos os outros artistas e as outras e os outros que também estiveram participando desse processo. Então não sai daí que o próximo bloco é com o elenco do Maquinista, com o grupo Pavilhão da Magnólia. A gente está de volta aqui nesse segundo bloco do Confluências no Camarim com a Erê Aquino e com o Nelson. Olha só, gente, deixa eu dizer pra vocês, a Erê dirigiu o Maquinista e o Nelson tá no Maquinista, que a gente acabou de ver. Depois vocês vão ver fotos aí, vídeos, e vocês vão se divertir à beça. Inclusive fica a dica pra onde vocês ouvirem Maquinista, assistirem, porque o trabalho tá lindo, gente, tá perfeito, tá bem amarradinho. E o interessante disso... boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. E o interessante disso é que vocês falaram que aqui foi uma reestreia do trabalho, né? O trabalho estreou, teve que parar com essa pandemia que nos assombrou, nos assolou, e volta hoje em grande estilo no Confluência, e a gente se sente assim todo, porque volta aqui dentro do nosso festival. Muito obrigado, gente, por terem vindo. Obrigada a vocês, gente. Tá sendo um prazer, né? A gente tá se apresentando aqui no Festival da Confluência. E a gente espera, né? Outros momentos. Em outros momentos. E legal assim falar, claro, parou por conta da pandemia, mas também a gente éramos um elenco de 9 atores, né? Sim. E aí também teve uma reestreia no sentido também conceitual, foram criadas novas cenas, enfim, a gente um pouco remontou o trabalho também nesse sentido, assim.
não parou só por conta da pandemia, né? E aí a outra coisa foi assim, foi Silmar e Adriano, vamos fazer. Aí a gente, não, vamos fazer, não. E aí assim, a gente, é um convite, vamos voltar. E aí foi ótimo, foi lindo, assim, a gente ficou muito feliz. Vocês voltaram, porque a gente muito amou. E antes de falar do Maquinista, a gente vai falar sobre ele, mas eu queria falar um pouco sobre o Pavilhão da Magnólia, né? Porque é um grupo importantíssimo para o Ceará, tá aqui com a gente, é um grupo que a gente ama, que a gente é apaixonado, que a gente adora, por isso o convite. E assim, um grupo que, resistência parece uma palavra clichê, mas não pode ser, né, gente? Assim, é um grupo que resiste no Ceará, na minha terra de origem. Eu queria muito que vocês falassem sobre o Pavilhão da Magnólia, sobre esse início, sobre essa resistência, sobre planos do grupo, que é um grupo um grupo referência para muita gente, inclusive para nós. Então, a gente surge em 2005, né, o grupo. Nós éramos, na época, 4 alunos do curso de arte dramática, que era o CAD. E aí, no momento ali em Fortaleza também, tinha uma efervescência de festivais de esquetes. E a gente participava desses esquetes, assim. Herê foi muitos jurados desses festivais, viu a gente nascer ali nesses festivais. E aí, em 2005, a gente meio que estreia um trabalho chamado Dia da Revolta das Coisas do Nunca. E aí, a partir dessa estreia, onde a gente finca, digamos, como grupo, como espetáculo na cidade, assim. E aí é importante que naquele momento ali, né, a gente tinha um governo, né, que de alguma maneira as políticas culturais estavam ali começando os editais, a efervescência de, no caso, Cláudia Leite no Ceará, Lula em Brasília, né, tomara que já isso já. Então, assim, era um grupo, a gente também, de alguma maneira, surge num momento muito feliz das políticas culturais. Fortaleza também tinha um movimento político, cultural atuante, assim, os fóruns de teatro, o movimento de teatro político, Conte, e a gente meio que surge dentro desses movimentos. Então a gente já aprendeu de muito cedo a luta, já como um grupo ali que estava começando, e aí isso a gente foi perpetuando durante a nossa trajetória, né? Que enfim, que tá aí agora nesses 17 rumando aos 18 anos. Quase a maioridade está chegando. Agora deixa eu entender, a Herê entra no início também, como foi? Porque ela viu vocês, né, e tudo era jurado. Então, exatamente. O pavilhão, assim, a gente, tipo, no primeiro momento, a gente, todo mundo aluno, a gente meio que, tipo, eu dirigia, o outro escrevia, era um pouco a gente tomando, né, conta do grupo. Já fomos 13 pessoas, era um time, né? Já fomos muita gente, assim. E aí algumas pessoas foram saindo, foi casando, estudar fora, essa coisa toda. Chegou no momento que ficamos assim, 5. Acontece com todos os grupos, né? O grupo, né? Teatro de grupo é uma resistência pra falar. E aí nesse momento a gente optou por estudar a cena, a atuação, e passou a convidar diretores, né? Tipo, hoje o nosso repertório são 6 espetáculos, 5 diretores. Então a gente passou a convidar isso ali em 2013, a gente passa a convidar diretores. E aí a Herê já era um que estava no nosso radar, Herê, na época do Expressões Humanas. Jurada, ela pode selecionar nossas cenas. A Herê, né, muito tempo do grupo Expressões Humanas, que era um grupo de referência pra gente. Hoje elas estão com a companhia Bravia. E aí em 2017, quando a gente decidiu montar o Maquinista, a gente convidou o Herê para dirigir o trabalho. Na época também a gente dividiu um espaço chamado Cena Casarão, que eram 4 grupos, né, que dividiam esse espaço. E aí a gente passou de 17 a 18, um ano ensaiando, e aí estreia em 2018 com 10 pessoas. O elenco eram 10 pessoas, que eram outras pessoas convidadas também. E aí o grupo, desde 2013, a gente trabalha com um diretor convidado, assim. E aí quando a gente tem a oportunidade dos diretores acompanharem os espetáculos, como que era uma reestreia, você tem que ir com a gente, vamos lá. Tá tão com frio na barriga, vamos lá. E aí a gente tá ensaiando há um mês, né? Que a gente nessa ensaia, né, retomando tudo, enfim, figurino, cenário, adereço, essas coisas todas. E aí ele veio aí com a gente, uma parceiraça aí de muitos anos, não só, né, da cena, mas também da luta, da resistência, assim. Hoje a gente tem um espaço chamado Casa Absurda, lá em Fortaleza, que é um espaço, é uma sede do grupo, mas que a gente também de alguma maneira tenta partilhar com a cidade da melhor maneira possível. E é isso, assim, parceiros de grupo, de cena, de luta, né? A gente não para aí. E quando... Fala. Mas só uma parte, assim, é muito bacana, Anderson, ter falado isso, porque em Fortaleza a gente tem vários grupos de teatro, né?
Claro que com a pandemia deu meio que um rebuliço e esse movimento... Acabaram muitos. Alguns grupos acabaram, acabaram, é muito triste isso. Mas a gente tem uma união muito forte, assim, no sentido de batalhar por políticas públicas, a gente se junta. Então, o pavilhão tem quantos anos, você falou? 17. 17, o Expressões Humanas tem 33, aí a gente está fechando o Expressões Humanas e a gente abriu na pandemia a Bravia, que é um grupo só de mulheres. E é isso, e aí eu tenho parceria dirigindo o espetáculo do Pavilhão, dirigi um da Prisma, que dividir a sede com a gente. Dividir a sede com os meninos. E é isso, né? A gente vai se encontrando, aprendendo um com o outro. Eu ia perguntar, quando surgiu o convite do Pavilhão, o que você tinha sentido? Mas você já respondeu, né? E vocês são tudo muito irmanados lá em Fortaleza, né? E é importante ver isso. É que é muito bacana essa troca de experiências diferentes, né? Por exemplo, 6 espetáculos, 5 diretores. Então, com cada diretor, eles vão... Estéticas diferentes, caras diferentes. Estéticas diferentes. E a gente vai trocando. Para mim, enquanto diretora, também é muito bacana. Assim. São outros atores, né? Então, a gente vai com essa troca e é fundamental, eu acho. E aí, em 2017, surge a ideia de fazer o Maquinista, né? Mas surge por quê? Sei lá, o Nelson estava deitado, sempre brinco com isso. Estava deitado no apartamento, tomando Nescau, vou fazer um texto. Não, então... A gente tinha feito o Baldio, que é um trabalho que a gente fez colaborativo, que tem a direção do Hector Briones, e o Artier, que é um dramaturgo lá de João Pessoa, da Paraíba, ele meio que transcreveu o Baldio, assim, a gente ia ensaiando e ele ia escrevendo. E aí foi quando a gente, na trajetória do Baldio, o Artier, foi premiado na Funarte, prêmio de dramaturgia, como Maquinista. Aí, como ele recebeu essa notícia lá em Fortaleza, foi aquela festa toda, aí ele disse, gente, eu recebi que vocês vão ter que montar. Ele meio que jogou assim no colo. Aí a gente ficou ali pensando, mas quem vai dirigir, não sei o que e tal. E foi aquela loucura. Aí a gente tava no Crato, aí a gente começou, tem aqui uma proposta indecente. Tu topa dirigir o Maquinista e tal, aí a gente... é uma equipe, por exemplo, ele foi estudar comédia da arte, depois a gente foi estudar as músicas, cultura popular, canto. Então, assim, foi um processo, assim, pra gente, né, bacana de entrar na própria, né, estética, o trabalho dele do teatro virtual, que ele pesquisa bem, de compor esses personagens, de como é isso, como é aquilo. Então, assim, pra gente, cada diretor é meio que uma vivência e uma formação que a gente fica ali esse tempo. E aí tem uma coisa que a gente, né, fala muito, assim, que a gente gosta muito, assim, que os nossos trabalhos, a gente mantém, a gente vai mantendo, a gente não para, assim. Tanto que o Maquinista, a gente tava ali, gente, quando a Silmara liga e fala, gente, Silmara, mas não tem mais elenco e tal. Aí a Silmara, gente, mas é lindo, vai retomar. A gente ficou pensando, tem quanto tempo? Aí a Silmara disse, o tempo é mais ou menos esse. A gente falou, gente, vamos ligar pra Erê. Aí ligamos pra Erê, tu topa. Aí quando a Erê chegou, só esse elenco aqui. E aí surgiu assim, nesse convite, o Archie tinha ganho o prêmio de dramaturgia da Funarte, né? Naquele país, e aí a gente meio que ficou nessa missão de montar. E assim que a Erê também, né, que eu tava dirigindo os trabalhos, esperou ela meio que acabar. E aí a gente foi isso, 2017 surge o convite, a gente fica um ano, estreia em 2018, e aí faz 18, 19, 20, e aí para a pandemia foi quando os atores também saíram, por isso que a gente não achou que não ia fazer mais, né? Mas aí a Silmara deu um pontapé. Mas eles vão assistir e vão ver que eles foram peça importante na reestreia do Maquinista. Mas eu ouvi aqui no final do espetáculo, quando os meninos estavam agradecendo, que você trouxe livros, né? Você trouxe os livros que tá inclusive à venda, né? Vamos falar um pouco desse trabalho seu, assim, acho importante, assim, o teatro também ser acadêmico, o teatro também tá documentado, né? Isso é muito importante. Então, são 2 livros, né? Um foi com apoio da Funarte e esse último agora foi com a Aldir Blanc, né? Que é um projeto super importante, né? Uma lei que foi super importante, principalmente nesse período da pandemia. E aí, os 2 são sobre processos teatrais. Todos, por exemplo, um de 25 anos do grupo, aí todos os espetáculos foram montados, eu falo sobre os processos, Expressões Humanas. Esse está fechando. Exatamente, que era o grupo, porque a gente fechou
as portas agora também da pandemia, né? Infelizmente. Aí, mas eu já fui, a gente já comprou. Já recriou, já nasceu como Bravia. Então, mas todos os 2 livros são sobre os processos do espetáculo, montagem. O teatro é uma arte muito efêmera, né? Ela acaba depois do espetáculo. E o processo, o Nelson acabou de falar, foi 1 ano de processo. E como é que fica esse processo? A gente perde, né? Ou a gente troca para outras pessoas que estão estudando teatro, possa saber como foi esse processo, o que se aprendeu ali, né? Então eu acho muito importante os livros de teatro por isso, meio que para a gente aprender um pouco dessa criação, né? Para que ela não se esvaia depois. E aí os 2 livros são sobre isso, processos teatrais. Gente, a gente tem 2 quadros nesse programa, eu vou fazer o primeiro agora. Ele se chama Responde ou Seduz, tá? Eu vou fazer uma pergunta, vai ser a mesma para ambos, e aí se você quiser responder, você responde. Se você achar que a resposta vai te comprometer, você seduz, tá bom? E seduz pra essa câmera aqui, tá bom? Responde ou Seduz com o Pavilhão da Magdólia. Gente, vocês já chamaram Teresina de inferno? Já. Olha só, vou fazer uma revelação. Eu achei que a Erê ia seduzir. A Erê, ela nunca cortou o cabelo dela. Foi, eu disse, Aí ontem a Erê, Nelson, eu vou cortar meu cabelo. Porque assim, a marca da Erê é o cabelo dela. Então ontem, Erê chegou pra mim e disse, Nelson, eu vou cortar o meu cabelo. Eu nunca pensei em cortar o cabelo. Eu falei, como? Não acredito nisso. De tão quente, de um inferno que tava ontem. olha, eu adorei essa. Olha a Erê já querendo se desculpar com os espectadores. Mas olha, eu amei a cidade. Chamei ela de inferno, mas assim... Gente, tá muito quente. Exatamente. Vocês estão aqui do ladinho, vocês sabem que a gente chama isso aqui de berrogó, né? Sim. Muito quente. E ele nunca tinha vindo, ele é a primeira vez que tá em Teresina. Nossa Senhora. Tinha Parnaíba, São Luís. Não, mas ainda tem o vento, né? Por conta do litoral tem, né? Tem o vento. O Rodrigo Serra é de lá. Eu falava, eu não acreditava. E a gente falou, é outubro, diz que novembro é pior, mas a gente tá aqui, vamos lá. É porque tá aumentando, entendeu? É setembro, outubro, novembro. Em novembro já tá todo mundo sem poder sobreviver. Aí chega dezembro, a gente, ai, graças a Deus, dezembro. Viu? Gente, mas vocês vieram compor a programação de um festival que é muito importante para o Piauí, que é muito importante para Teresina, que é o 2º Encontro Nacional Confluências do Teatro Brasileiro. E eu queria também que vocês falassem sobre isso. Eu estou pedindo para todo mundo falar, assim, para ficar registrada a importância, sabe, assim, para esses apoiadores que a gente leu hoje no final da apresentação de vocês entenderem a importância disso, os patrocinadores, assim. Eu queria um pouco que vocês falassem também sobre a importância, sobre Fortaleza estar aqui num festival como esse, que abre uma janela, assim, para a gente mostrar os nossos trabalhos. Teve a mostra, né, do Teatro de Expressão Piauiense e a Mostra Nacional pra gente ver o que está rolando no país. Vocês fazem parte dessa Mostra Nacional e as mesas, nessa parte formativa, reflexiva, espetacular. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Primeiro assim, a gente sempre fica muito feliz quando vê um grupo, né, da potência do Estúdio Piauí, assim, fazendo um festival, assim, né, que não é da iniciativa, digamos, do governo, da prefeitura do estado e tal, então isso, e não de uma produtora, né? Sim. Vem de um grupo. Então, partindo disso, a gente já sabe que as dores já estão ali partilhadas, as lutas, né? Todas essas questões assim. Então, isso já é uma coisa muito importante, assim, um grupo tá interessado em partilhar e conhecer essa cena, o que é que está acontecendo hoje, né? Porque tipo, fazer um festival também tem esse canto de sacar tipo, como assim, tá, as poéticas da cena brasileira, que poéticas são essas? Como eu lido com a diversidade? Com todas essas questões hoje que a gente tem, com a questão de gênero, com as questões de negritude, das minorias, enfim. E aí, como que hoje a cena pode dar conta disso, né? E aí, tipo, Confluência do Teatro Brasileiro, né? É um nome já assim, porra. Maravilhoso. Vem uma coisa aí que vai acontecer, assim, tipo... Ontem, aquele festival de performance, os 2 que a gente viu, as Dianas, a gente viu o solo do Vitorino. Então, assim, essas coisas, como isso vai se encontrando e vai dando conta da cidade, do público, a própria ocupação desse espaço é importante, da maneira como ele é ocupado, como o festival faz acontecer. E aí, assim, o que aponta, assim, que eu acho que a gente tem que ter conversado, né? Fortaleza, o festival que tem, ele é feito pela prefeitura.
A gente não tem esse tete-a-tete que a gente tem com a produção aqui do Confluências, de estar aqui no dia a dia, tá filmado, a Adriana, tá todo mundo aqui com a gente entendendo com as reais dificuldades, assim, jogando, né? A prefeitura a gente não sabe ali quanto é, que produtora que tá fazendo. Então a gente fala muito de Fortaleza, a gente sente falta de um festival como Confluências, numa cidade como Fortaleza, que tem uma cena interessantíssima, mas que a gente não consegue de alguma maneira mostrar, assim. O pavilhão é uma coisinha de Fortaleza. Em Fortaleza tem muitos grupos, muitas coisas acontecendo. E aí o Confluências, eu acho que ele dá o Confluências, ele traz essa fagulha de caralho. Tipo, a gente sabe que querem fazer um também, sabe? A gente, porra, vamos conversar com eles, vamos fazer trocas, como isso vai ser e tal. Eu acho que é bacana isso. Assim. Eu acho que você abriu o programa falando na palavra principal quando a gente pensa em teatro e cultura, é resistência, né? E quando você vê um grupo local realizando um festival desse, convidando grupos de outros estados, juntando os grupos daqui, isso é uma revolução, entende? É muito importante. Fomenta a cena local, fomenta a cena, né, regional. Então, gente, o encontro é revolucionário. Então, isso já basta, né? Assim, encontrar e resistir e criar, fazer. E a gente tá do ladinho, né? Então é importante mesmo que a gente se encontre, né? Apesar de que o pavilhão já teve algumas vezes aqui em Teresina, né? Em outros festivais e tudo. Isso é extremamente importante. Mas e quais os planos do pavilhão? Reestrearam a Maquinista aqui em Teresina, vai ser pra todo mundo onde eu vejo. Olha, reestrearam lá no Confluências. Então, a gente... Enfim, vai fazer 18 anos, na verdade a gente está fechando uma data significativa. Né? Ele já disse, cadê o livro? Né? Ele já jogou aqui isso aqui pra gente. Assim, a gente tem um infantil, que assim que a gente ia estrear agora em outubro, a gente não conseguiu estrear por questões, enfim, do elenco, que chama Suelen Narian, que é um texto da Luísa Reis, com a direção do Miguel Velhinho, que é o que dirigiu o Ogro Leito. Tem que falar assim pra todo mundo entender. Se situando, né? E aí a gente ia estrear, não conseguiu estrear, porque o Miguel, enfim, voltou ele é professor da Unirio, então voltaram as aulas presenciais, enfim, né, à medida que a pandemia foi arrefecendo, as vidas foi meio que se modificando e a gente um pouco jogou essa estreia para ano que vem, é um dos planos. Tem um outro trabalho também de um projeto que a gente, né, chama Dramaturgias da Água e da Seca, que a gente aprovou no edital agora das artes lá. Então é uma ideia que a gente também, esse trabalho a gente dê conta no ano que vem. E a nossa Casa Absurda, ela vai ter uma escola de encenadores. Ai, gente, eu sou apaixonado pela Casa Absurda. Eu só vejo ela pelo Instagram, né? Eu sou apaixonado, então eu vou lá. Vai lá visitar. Fazer um programa desse lá. Exatamente. Então, aí a casa, a gente vai ter uma escola chamada Escola de Encenadores, onde a gente vai convidar jovens encenadores para incubar trabalhos lá durante 5, 6 meses. E aí, no edital, pode gente de outros estados. Então, assim, são esses planos que um pouco estão apontando assim, para esses 18 anos. Esperamos que no governo do PT, do Lula, estaremos em outros ares, né? Então, assim, é isso. A gente também está um pouco ansioso assim, para começar a planejar os próximos passos. Mas é isso, cuidar do maquinista, que é um trabalho que a gente, né, reestre aqui. Sim. A gente vai fazer o Velha Joana, primeira mão também esse aqui, viu? A gente vai fazer o Festival Velha Joana, que é lá em Primavera do Leste, que é no interior do Mato Grosso, que é um festival também feito por grupo, que é o grupo Face de Teatro lá, então a gente vai fazer o maquinista lá. E a gente continua aí com o repertório, fazendo, trabalhando. Como grupo, como você falou, estamos resistindo aí. Estamos passando os 4 anos, tá acabando. Eu vou pra Casa Absurda, pode ter certeza. Fazer o programa lá. Exatamente. Diretamente da Casa Absurda. Exatamente. Ainda bem que tá gravado, viu, gente? Tá gravado. Gente, aqui a gente tem outro quadro, né, que se chama O que você leva pro camarim. A gente tá no camarim, todo mundo já sabe que a gente tá no camarim do Teatro 4 de Setembro, que é uma das maiores, é a maior casa de espetáculos do estado do Piauí. E aí, mas eu vou dizer o item e você vai dizer se leva pro seu camarim ou não, tá bom? Tá bom. Bom, então o que você leva pro seu camarim? Você leva batom? Sim. Batom leva, né? Leva lente de contato? Não. Brinco? Não, eu não. Não leva brinco. Leva alegria? Sim, muita. Tristeza? Também. Solidão? Não, porque é lá que encontra. Concentração? Sim. Amor?
Também. Ah! Muito, é muito. Gente, olha, foi um prazer imenso ter conversado com vocês. Eu sei que é rápido, a gente conversaria a noite inteira, falando de cada trabalho desse de vocês, que é lindo. Mas assim, tem o tempo do programa e esse é o último, vocês fecharam. Fechamos bem com o Pavilhão da Magnólia. A gente já tá morrendo de saudade, gente. Assim, a gente agradece muito. Vai ter o terceiro. Vai ter o terceiro. Diretamente da Casa Absurda. Vou fazer uma confluência. Uma sucursal, né? Uma sucursal lá. E foi um prazer ter vocês no Confluências, ter vocês aqui no Camarim comigo, um prazer mesmo. É sempre muito bom a gente ver quem está produzindo, por que está produzindo, como está produzindo, a gente se sente inspirado, sabe? A gente sente assim que entra gás na veia, entra sangue na veia quando a gente vê espetáculos como o de vocês, tão bem cuidado, com tanto carinho, com tanto amor ali em cena. A gente viu tudo isso. Muito obrigado. Obrigado demais também. E olha só, gente, eu queria, antes da gente encerrar o programa, agradecer todos vocês que acompanharam o Confluências, tanto aqui nas redes sociais, quanto presencialmente. É muito importante, esse trabalho é feito para que vocês possam consumir mesmo. Queria mandar um beijo para toda a nossa ficha técnica, a Adriana Abreu, a Silmara Silva, a Débora Radassi, o Leandro Soares, o Alex Cruz, o Carolão Vieira, Valva Soares, Suzy Gomes, Leandro Soares, Pablo Gomes, Dan Martins, Vitor Martins, Rodrigo Serra, Jabu. Mandar um grande beijo para os patrocinadores, é muito importante essa parceria. Um abraço enorme para a Equatorial Piauí, para o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura do Estado do Piauí, o CIEC, ao Governo do Estado do Piauí, a Secretaria de Estado da Cultura do Piauí, a Casa Nordeste, a Floricultura Li, o SENAC, a Biblioteca Cromwell de Carvalho, o Teatro 4 de Setembro, o Manitas Grupo de Teatro, o Grupo Redemoinho de Dança, a Grafo Sete. É muito importante estar com vocês e, ai meu Deus, dizer isso dói. E até o ano que vem.